Olá, meus amigos internautas e telespectadores do Caminho do Infinito. Estamos começando mais um programa no dia de hoje, pelo canal TVB. A gente hoje vai estar entrevistando, meus amigos, a Ayuki Matsuda, que é uma sansei, descendente, óbvio, de japonês. Ela mora em Maia, São Paulo. E ela vem de uma família budista. Mas a Ayuki tem uma história formidável, muito bonita mesmo, para nos falar a respeito do tema de hoje, que é o Espiritismo na minha vida. Isto é, o Espiritismo na vida da Ayuki, Ela vem de uma família budista, porém o pai dela era Suji, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, mãe católica e vó budista. O pai chegou a São Paulo, no Brasil, em 1998, onde a Ayuki vai contar pra gente, no decorrer da programação, toda a trajetória dela, tudo que ela passou para que ela, dessa família budista, de uma filosofia muito bonita, a filosofia de Buda, de Siddhartha Gautama, Mas ela acaba adentrando a escola do Espiritismo para poder entender, compreender e educar a sua mediunidade, que até então ela não a conhecia e não entendia. A gente vai chamar a vinheta e já estamos de volta com a Ayuki. Voltamos ao programa Caminhos do Infinito com a nossa convidada de hoje, a Ayuki Matsuda. Gente, ela tem 22 anos, adentrou o Espiritismo há alguns anos, ao qual teve uma necessidade e a própria avó a levou ao conhecimento do Espiritismo para que ela pudesse tratar sua mediunidade, e outros ocorridos que acabou afetando a sua própria saúde, a sua própria vida. E daí a Ayuki passou a conhecer a doutrina espírita ou espiritismo. Eu fiz uma troca aqui, gente, vou pedir perdão. A Ayuki é da cidade de Mauá, em São Paulo, tá bom? Eu faço essa retificação. Lembrando, minha gente, que o nosso codificador, o codificador da doutrina espírita, eu estou entrevistando hoje uma menina de 22 anos, uma moça de 22 anos. E lembrando que o nosso codificador, Allan Kardec, ele trabalhou justamente na área das pesquisas mediúnicas com adolescentes e jovens, como as irmãs Bodin, irmãs Dufu, Senhorinha Jafé, entre outras. A própria Maria, mãe de Jesus, ao tê-lo, ela tinha aproximadamente entre 15 para 16 anos. Então a gente vai ver que a idade cronológica, muitas das vezes, não compete com a maturidade espiritual. Vamos começar a conversar, ou vamos conversar um pouquinho com a nossa convidada, Ayuki Matsuda. Ayuki, tudo bem com você, Ayuki? Tudo sim, graças a Deus. E você? Que bom, Ayuki, que bom. Tudo bem também, graças a Deus. É um prazer, uma grande satisfação em tê-la aqui, tá falando com a gente da cidade de São Paulo, de Mauá. E o tema de hoje, minha gente, vai ser Espiritismo na minha vida, isto é, Espiritismo na vida da Ayuki. Ayuki, você falou que você veio de família budista, não é isso mesmo? Sim, a minha avó é budista, na verdade, desde berço, desde pequenininha, sempre fui, adepta aos ensinamentos budistas, práticas budistas. Perfeitamente. Ayuki, aí você vem dessa família de berço, essa família budista, sendo você sansei, e você aí chega em São Paulo, passa por algumas coisas de cunho da saúde, enfim, ao qual me parece que a sua avó a levou, a conhecer o Espiritismo. Conta um pouco pra gente, Ayuki, essa trajetória até você chegar ao Espiritismo
e conhecer o Espiritismo e ter um resultado no Espiritismo, onde você hoje se tornou uma, digamos que, com licença da palavra, uma divulgadora da doutrina espírita. Pelo menos foi o que eu vi lá na plataforma. Sim, então, desde pequena, sim, desde criança, eu sempre tive mediunidade ostensiva, porém eu não sabia, eu não tinha conceito de mediunidade, então muitas vezes, às noites, né, eu era perturbada, né, por irmãos que possuem uma vibração bem abaixo, né, e eu não conseguia dormir, e isso acabou prejudicando a minha saúde mental, minha saúde física. E eu também vivia num ambiente que tinha muitas brigas também, né? Eu acredito que isso ocasionou também a afinidade com aqueles irmãos, com a situação em que eu vivia. Entendi. Perfeito. E meu pai, né, por ser da igreja SUD, né? Sim. Ele não acreditava nessas coisas, ele pensou que eu estivesse, né, tendo delírios. Pensou até em me internar, me levar num médico psiquiatra para ter uma internação, né? Mas aí a minha avó tomou conhecimento, né? A minha avó tomou conhecimento disso e falou assim, não, isso aí pode deixar que eu cuido dela. Entendi. E aí ela foi me ensinando, né? Porque minha avó também é médium, né? Desde nova. E ela foi me ensinando, né? Explicando o que estava acontecendo. Ela foi te encaminhando para a escola do Espiritismo, já que eu considero o Espiritismo uma imensa universidade sem direito a diploma, porque a gente estuda e nunca tem direito ao diploma, porque é um conhecimento infinito. Mas aonde eu quero dizer, o que eu quero falar? E a sua avó vai e acaba levando você a conhecer a doutrina espírita, que segundo Luiz Antônio Gasparetto, para tratar essa área da mediunidade sem nenhum tipo de desapreço às outras agremiações ou a outras religiões tão séria como são os SUDs e o próprio budismo também, ainda que o budismo não seja uma religião, seja uma filosofia apregoada principalmente pelo príncipe Siddhartha Gautama, o Buda. Mas você chegando à doutrina espírita, né? Você deu início nessa situação, nesse tratamento, que até então poderia ser algo psiquiátrico, mas não era, poderia até ser, e ali você iniciou todo o procedimento na própria área mediúnica, Yuki? Ou você começou estudando antes para, evidentemente, conhecer o mecanismo da mediunidade, os fatores, a própria educação, né, do mecanismo mediúnico? Fala pra gente um pouquinho. Então, antes, né, de aprender a lidar com a minha mediunidade, eu passei por um processo de desobsessão. Sim, né? Perfeito. Que aconteceu o seguinte, né? Eu não me alimentava direito, eu desmaiava muito, assim, chegava a ser um desmaio por dia. Era preocupante. Me levaram em vários médicos, ninguém sabia o que eu tinha. Os médicos falavam que estava tudo normal. Entendi. E aí minha avó me levou num centro espírita, né? No qual eu trabalho até hoje, graças a Deus. E nesse centro espírita realizaram a desobsessão. Eu entrei lá, eu já desmaiei. Entrei lá, já comecei a passar mal. Entendi. E aí, nesse processo de desobsessão, descobriram que tinha uma criança, né? Que faleceu, né? Desencarnou com 7 anos. E ela havia caído num poço e morrido de fome, por isso que ela comeu terra. Ela comeu terra do poço porque ela estava com fome e acabou morrendo de fome. E naquela época eu me lembro que eu não conseguia me alimentar direito. Eu não sentia o gosto da comida. A comida não tinha sabor para mim. E isso me fez ter anemias e várias outras doenças, né, patologias físicas. E quando aconteceu essa desobsessão, né, aí as pessoas me orientaram, me deram muitos livros para ler, eu li todos eles. Nessa época foi interessante, porque foi aí que eu conheci meus mentores, né? Sim. Que até aquela época eu tinha muito medo de dormir. Entendi. Por conta dessas perturbações. E eu lembro que nesse dia
eu fui dormir na casa da minha avó. Eu tava com muito medo de dormir. E aí meus mentores, né, que na época não eram meus mentores, né, eu acho que eles sempre foram, mas só se apresentaram pra mim naquele momento. Eles sentaram bem na beirada da minha cama e falou: pode dormir, querida, a gente vai ficar aqui até você dormir. E aí naquele dia eu conheci meus mentores. Eu consegui dormir bem. Eles me ensinaram muitas coisas. Com o passar dos dias eram tarefas pequenas, sabe? Sei. Eram ensinamentos pequenos. Aí com o passar do tempo foram aumentando, né? Sim. Essas tarefas, essas lições de casa. Eu fui me aprofundando e meditando. Para uma menina com 22 anos, uma moça com 22 anos, desculpa. E quando você começou isso, você tinha quantos anos, Oyuki? Quando você começou a sentir os sintomas derivados desse processo de perseguição e de obsessão? Olha, isso acho que desde que eu me lembro por gente, sabe? Entendi. Acho que foi mais depois dos 7 anos. Depois dos 7 anos que Você começou passou a ter essas uma coisas. noção maior após os 7 anos. Um discernimento, né? De que algo Isso. realmente estava acontecendo. Realmente. Parece não. A ficção está voltando para a realidade ou a realidade está indo para a ficção? Porque quando você narra a sua história, Yuki, e uma história que tem um início um tanto quanto, entre aspas, digamos, triste, para não dizer necessário, para que você hoje pudesse estar aqui nesse programa dando esse testemunho, já que nós espíritas não temos a prática do proselitismo, mas não custa também falar as benesses e as dádivas que o espiritismo promove em nossas vidas. Eu também, se eu for parar para fazer um programa para falar da minha vida e dar um testemunho, um programa não basta. Eu acho que uns 20 seria no mínimo. Mas aonde que eu quero chegar? Quando eu vejo você falando sobre a sua vida, toda essa trajetória, e com 22 anos, me vem à mente a ficção do filme Sexto Sentido, quando o menino tinha medo de dormir pelos processos obsessivos da mediunidade ostensiva demais, e a mãe, o pai, muito menos o psicólogo do menino, não entendia nada, absolutamente nada, porque era freudiano e extremamente materialista, e tudo se resumia, nas questões neuroniais ou psicológica, ou do comportamento, da emoção, do sentimento e etc. Então é muito interessante a gente ver a sua história, né, com esse final bacana, com essa dedicação que você tem hoje, que eu vejo lá na plataforma, da qual eu te conheci, te convidei, né, para você estar fazendo esse programa com a gente. E a narrativa da sua vida é muito bacana, a iniciativa da sua avó enquanto budista, muito nobre, muito bacana mesmo, Yuki. Agora, Yuki, os trabalhos hoje realizados, além da plataforma que você participa, divulgando a doutrina, elucidando temas, com uma sabedoria e ao mesmo tempo com uma humildade ao falar certas coisas que a gente percebe claramente. Além disso, Yuki, lá na casa espírita onde você frequenta, nos trabalhos da caridade, do amor ao próximo, na lida da casa espírita, como é, Yuki, nos dias de hoje? Como é que você está lá? Está estudando? Ou já auxilia em alguma coisa? Seja na área mediúnica ou seja na área prática mesmo, da assistência social, da caridade? Então, eu trabalho no centro espírita, né, com psicofonia, né, que seria quando a gente empresta o nosso corpo como ferramenta, né, pro espírito elevado utilizar o nosso corpo para comunicação. Perfeito. Né, para falar, né? Sim. E fora esse trabalho do centro espírita, né, eu também trabalho numa plataforma, né, no Instagram também, do Beija-Flores Mensageiros, Que legal, que são... Yuki, que legal. Que é uma... Essa eu não sabia, Yuki, que legal. Porque você alcança, né, através das plataformas, né, através da rede social, você alcança também uma quantidade de pessoas muito grande, né? Sim. Que legal. Mas fala aí. E esse do Beija-Flores Mensageiro
é um mentor que ele se aproximou não faz muito tempo de mim, que eu tenho conhecimento dele, que é o Estevão e o Ezequiel, né, são esses dois. Sim. E ele também é o mentor de uma outra amiga minha, e ele é poeta, sabe, ele espalha o amor através de poemas, e ela que canaliza ele, e a gente é responsável por passar as mensagens dele pelo Instagram, né. Entendi. Essas mensagens que vocês recebem, já que o próprio Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, pede um certo critério, essas mensagens, é uma pergunta, né? Essas mensagens passam por um crivo, por uma observação, até de vocês mesmos, ou de alguém da própria casa? As mensagens do Beija-Flor... Eu falo análise. Ah, sim. As mensagens, no caso dos beija-flores mensageiros, eles passam sim por uma análise, tanto que a gente observa, né, o conteúdo da mensagem, né, nós não vamos colocar qualquer tipo de mensagem. Perfeito. E também a canalização, né, ela não é feita de uma forma assim invasiva, vamos dizer assim, é uma forma escutada, né, porque essa minha amiga, ela escuta, né. E agora os trabalhos da Casa Espírita, todas as mensagens são filtradas, né? As psicografias, no caso. Sei como. Para os nossos amigos internautas, telespectadores do programa Caminhos do Infinito, quando a Yuki fala que recebe essas mensagens pelas vias da psicofonia, é através do aparelho fonador. O espírito ou o ser desprovido das condições físicas se utiliza do aparelho fonador através da nossa antena psíquica, que é a glândula pineal, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e consegue transmitir, muitas das vezes de forma telepática, a comunicação pela psicofonia, como tem pela psicografia também. Mas, Yuki, a casa que você frequenta, qual o nome, Yuki? Pode falar se você quiser. Apoio Espírita de Nossa Senhora Aparecida. Ah, que legal. Que legal. Você sabe que Maria, mãe de Jesus, ela lidera, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, Maria lidera uma equipe, uma falange muito grande de socorristas aos sofredores aqui no nosso orbe terrestre. Nossa, eu não sabia. Maria é responsável por essa muito grande de espíritos que são socorristas. Eles são espíritos que socorrem os mais sofredores e os mais esfoimados em toda a crosta e em todo o sistema. Ela é responsável por essa falange. E Dr. Bezerra de Menezes faz parte também dessa falange. Liderado. O Dr. Bezerra de Menezes, ele também vem ajudar a nossa casa também. Legal. O Dr. Bezerra de Menezes está sempre colaborando, né? Ele... Me parece que quando chegou um momento dele ter que encarnar ou reencarnar, e já estava tudo preparado, organizado, ele pediu às esferas maiores se ele poderia permanecer na pátria do Cruzeiro, colaborando para o aprimoramento de nós, criaturas encarnadas, ajudando no mundo espiritual, ao mesmo tempo auxiliando aqui nas condições físicas e humanas dos encarnados. E assim foi dado essa condição dele ficar em espírito, auxiliando a pátria do Cruzeiro, que é o Brasil. Yuki, mas fala um pouco mais sobre você, essa sua chegada no espiritismo. Como foi a sua chegada no espiritismo, Yuki? Não como você já relatou, né? Que chegou numa situação, digamos que necessitada, né? Teve o apoio, teve o socorro, digamos assim, que provém do nosso Pai Maior e distribuída para os seus confiados, né? Mas hoje, qual a sua impressão, Yuki? O que você tem a falar, né? Sobre a nossa doutrina, sobre a doutrina espírita, né? Que não é nossa, são dos espíritos, isto é, de todos. O que você tem a falar? Então, qual a sua impressão
Hoje, a Yuki, com 22 anos, já conhecedora de algumas coisas, né? Que já é o suficiente para poder falar alguma coisa, ou discorrer nessa questão de o que a Yuki, o que o Espiritismo é na vida da Yuki, já que o tema do programa é o Espiritismo em minha vida. Então, o Espiritismo para mim, ele foi algo libertador. É tipo como você conhecer uma verdade que estava escondida, uma verdade que lá no fundo da sua alma você já sabia daquilo, só precisava de uma confirmação. Então, para mim foi uma libertação. Eu consegui entender que aquela parábola de Cristo, conhecereis a verdade vos libertará, foi exatamente isso que eu me senti. Eu senti como se eu estivesse num casulo por muito tempo e despertasse, sabe? Entendi. E meus amigos, a gente tá indo pro intervalo rapidinho e a gente já volta com a Yuki, tá bom? Um minutinho só. Sistema de Comunicação TVB, a sua TV na web. Link Web trabalha diariamente para levar a melhor conexão aos seus clientes. Atuando hoje em 3 municípios, Campos dos Goitacazes, São João da Barra e São Fidélis, a Link Web é uma empresa que se destaca no ramo de ISP da região. Confie a sua conexão na Link Web. Para estar em dia com a moda, Barcelos tem um lugar certo. Renata Roupas e Presentes. Economize com ofertas imperdíveis da loja. Cama, mesa e banho. Tudo para o seu lar. Renata Roupas e Presentes. Qualidade em tudo que vende. E para sua comodidade, dividimos no cartão. Renata Roupas e Presente. Na rua Gregório Prudente de Azevedo, em Barcelos. Mr. Peixe Bar e Restaurante, no Polo Gastronômico, em Gruçaí. Aqui você encontra um cardápio super variado, com vários pratos preparados com gostinho de quero mais. E agora temos novidade para você, uma super churrasqueira de dar água na boca, com vários tipos de carne para você saborear. Ambiente agradável e familiar. Venha almoçar com a gente e sinta-se em casa. E as promoções continuam. Skol litrão a R$6. Refeição, cação, tilápia ou peruá com acompanhamento. Arroz, pirão, batata e aipim e anel de cebola por apenas R$70. E não esqueça que nós temos também o almoço executivo, aberto de segunda a segunda, no Polo Gastronômico. Mr. Peixe Bar e Restaurante, agora também com churrasco. Deliciosas pizzas, lanche de todos os tipos é no Gulosão Lanche. Atendimento de segunda a segunda. Solicite nosso cardápio pelo WhatsApp 998-86-1369. 998-86-1369. Atendimento especial com produtos de qualidade, bom preço, bom atendimento e variedades em lanches é no Gulosão Lanches, em Venda Nova. Oi pessoal, existe coisa pior do que você estar assistindo uma série e no melhor momento a sua internet cai? E quando estamos estudando online, que a sua internet trava? Agora, o que me tira do sério mesmo é quando a mensagem fica assim, ó. Sabemos que neste momento o que nos mantém unidos é a internet. Como está a sua? Você anda sofrendo nas videochamadas? Procure já HM Web Internet, agora em Roças Velhas e em Barcelos. Ligue já e agende a sua instalação. Ah, e se você disser que escutou na Rádio Ativa FM ou assistiu no TVB, você vai ter um descontão na instalação. HM Web Internet, aqui inovação e rapidez andam conectados. Sistema de Comunicação TVB, a sua TV na web.
Estamos de volta com o programa Caminhos do Infinito, aqui pelo canal TVB. E estamos hoje entrevistando, meus amigos, a Sansei, a Yuki, lá em São Paulo, em Mauá. A gente está conversando aqui, falando um pouco, né, Yuki, da vida da Yuki, o espiritismo em minha vida, isto é, na vida da Yuki, né? E eu poderia até falar sobre o espiritismo na minha vida também, mas aí seria um programa de 10 horas. Mas enfim, Yuki, fala pra gente aí. A Yuki, minha gente, ela faz parte de um canal, de uma plataforma que é o TikTok, onde ela divulga a doutrina espírita de uma forma escorreita, de uma forma séria, de uma forma maravilhosa. E ela tem também um programa, ela tem no Instagram, onde ela divulga também. A Yuki pode fala pra gente aí, Yuki, seu endereço, sua conta, fala pra gente aí, o pessoal poder te assistir, te seguir, te acompanhar. Então, no TikTok é @portalluz. E no Instagram é @yuki000. E lá eu divulgo com os beija-flores mensageiros também. Que legal, que bacana. A gente vê uma moça, né? Uma menina menina que eu falo, Yuki, porque é realmente muito legal a gente ver uma menina de 22 anos. Meu filho está fazendo 16 anos. E ele frequenta também, agora está parado aqui por causa da situação lamentável e necessária ao mesmo tempo. Enfim, para quem entenda, né, o que eu estou falando, e eu tenho certeza que entenderão, essa necessidade imperiosa e ao mesmo tempo essa lamentável situação da pandemia, mas aos olhos do Cristo, quando Paulo diz, dai graça a tudo, e a gente fala até a desgraça, aos olhos nossos pode ser uma desgraça, mas o que é uma desgraça aos olhos do Cristo? Então a gente, né, deve analisar essas nuances. Yuki, eu tenho um filho também de 16 anos, que é o Emanuel, e ele participa também, um orgulho que eu tenho, quando a gente estava frequentando a casa nossa aqui, a Casa Espírita, e ele justamente tem esse nome também, aí em homenagem ao mentor espiritual de Chico Xavier, ao seu professor, né, foi Emanuel. E ele já participa já com 16 anos, assim como você, hoje com 22, divulga a doutrina nas plataformas, seja pela rede social, pelo TikTok, enfim, de uma forma tão bela e com tanta propriedade, com tanta seriedade no que está falando, né? Muito bacana mesmo. E Yuki, fala pra gente aí um pouquinho, Yuki, da questão dessa nova era. O que seria essa nova era, Yuki? Essa nova era que tá aí com essa, eu vou usar uma expressão aqui muito popular, muito nova, essa galera nova, né? Que com curso ou sem curso, com condições ou sem condições, domina de uma forma absurda as condições da internet, da cibernética, da tecnologia, enfim, já nascem dominando. Fala pra gente um pouco dessa situação aí, Yuki, dessa nova era. Então, a nova era, né, ela vai ser a partir de 2057, que será a próxima data limite, que enquanto nesse período, até lá, a gente vai passar por um processo, a gente está passando, na verdade, por um processo chamado transição planetária. Perfeito. Então, tá tendo um despertar espiritual coletivo. Então, muitas pessoas, né, o pessoal lá de 1990 para trás, até 2000, estão tendo despertar espiritual já. E as novas crianças que estão nascendo agora, de 2020 até 2021 e lá para frente, a nova geração que vai vir, que eles falam que são já os espíritos mais elevados, os espíritos mais velhos, mais experientes. E eles vão vir justamente para auxiliar na Terra nesse processo, porque a nova era veio justamente para elevar a vibração da Terra, o padrão vibratório da Terra, para que aqui só haja amor fraterno, caridade, né? Para nós nos tornarmos um planeta de regeneração, a gente vai deixar de ser um planeta de expiação. E de provas, né, Yuki?
Sim. Essa nova era é muito interessante pensar, porque isso traz uma esperança, isso traz um pensamento otimista muito bom, né? O Espiritismo é uma doutrina extremamente otimista, né, Yuki? Sim. O que você acha, não é? A doutrina espírita é uma doutrina que ela nos deixa com os pés no chão, a cabeça em cima do pescoço, mas ao mesmo tempo extremamente otimista, né? Sim, até porque a doutrina espírita, se você for parar para pensar, é uma ciência, né? Porque ela foi catalogada, estudada de uma forma como ciência, sabe? Kardec fez isso muito bem. Perfeitamente, Yuki, perfeitamente. É uma satisfação, né, gente? É estar extremamente lisonjeado ter uma menina de 22 anos falando de forma, né, pra gente que conhece o Espiritismo, que estuda um pouquinho do Espiritismo, ter uma menina de 21 anos, uma moça de 22 anos, né, Sansei, de família budista, mãe católica, pai sudi, e que vem hoje no programa Caminhos do Infinito, lá em São Paulo, em Mauá, e fala de uma forma tão escorreita, tão clara, tão objetiva, com tanta propriedade e firmeza em suas palavras. Mas, e com uma história também muito... um testemunho de vida, que é a nossa carta, né? A nossa carta, nada fala mais alto e nada é mais concreto do que o testemunho da nossa própria vida, né? Porque falar sempre na segunda pessoa, ou de outrem, ou da literatura tal ou qual, parece ser muito bom teorizar sobre essas coisas. Mas quando a gente fala da nossa própria vida, aí é um testemunho. Há veracidade, há uma autenticidade muito mais, digamos que até relevante, se eu posso falar essa palavra, se eu posso usar essa palavra. Mas Yuri, evidentemente que hoje você liderando, digamos assim, né, os seus trabalhos na área da própria mediunidade, dos trabalhos sociais, da divulgação da doutrina, entre outros trabalhos, né? O programa é muito resumido, muito reduzido em seu horário, resumido, para a gente poder falar aqui sobre o assunto, mas dentro da área, né, da doutrina, da nossa fé, da nossa crença, dos trabalhos num todo, evidentemente que você deva, é uma pergunta, você deva chamar atenção, digamos assim, ou chamar atenção, ou despertar a atenção de algumas outras pessoas, de repente até da sua própria idade ou faixa etária. Seria isso também? Sim, muitos colegas, né, falam assim, nossa, mas tem gente que fala que eu sou meio maluca, né, por estudar dessa forma, por aprofundar tanto, por ser espiritualista. Provavelmente, Oi, perdão. Provavelmente até por não entender, né? Aí usa dessa expressão, Sim. né? Muitas pessoas dizem, você precisa curtir a vida, precisa ir em festas, precisa frequentar esses lugares. Eu nunca senti a vontade nesses lugares, por conta também da mediunidade, né? Perfeito. E eu sempre senti essa conexão, né, com a espiritualidade, eu sempre gostei também. E assim, as pessoas me acham maluca por isso, né? Nossa, você é tão jovem. Eu entendi. Leandro Carnal, o professor Leandro Carnal, um doutor em História, que é conhecido no Brasil e no exterior, ele diz que hoje, para ser certo, tem que ser considerado louco nessa sociedade que vivemos. Por que eu estou falando isso nas palavras do Leandro Carnal? Porque olha como que fazem, como que te abordam, né? Por você ter uma vida regrada, não que eles não tenham, mas por você ter uma vida regrada pelo seu conhecimento da doutrina, e você tem que permanecer nesse chamado jejum moral devido à questão da mediunidade, porque senão você ou qualquer outra pessoa, acaba se tornando, digamos que, instrumento de seres oportunistas em determinados ambientes, que a gente acaba indo e fazendo uso de outras coisas, e acaba entrando em um verdadeiro paradoxo. Então é interessante, né, como que as pessoas acabam te abordando e comentando que, como você mesmo falou,
Ah, mas você poderia estar curtindo as baladas, e você fica... Mas é uma renúncia, né? É uma necessidade, porque a gente não tem como fazer tudo ou escolher várias coisas ao mesmo tempo. Você concorda? Para a gente escolher determinadas coisas, a gente tem que renunciar outras coisas, né? Sim, mas pra mim não seria uma renúncia. Pra mim é autocuidado mesmo, né? Não é renúncia. Pra mim é super tranquilo. É uma forma de eu me cuidar também, né? Porque dependendo dos ambientes, das pessoas que frequentam, né? O médium, ele precisa ter um certo cuidado, um cuidado extra com as pessoas que ele tá por perto, com os lugares que ele frequentam. Até mesmo em Ano Novo, a gente evita, por exemplo, bebidas alcoólicas, né? Porque pode vir algum irmãozinho, né, com alguma afinidade energética com a gente e acabar nos prejudicando. Perfeitamente. Ao invés de a gente ajudar, a gente vai estar prejudicando, né? Porque se o médium... Vê se você concorda comigo, Yuki. Porque se o médium, trabalhador, o médium na lida, na labuta, enfim... se o médium faz uso dessas extravagâncias, se é que eu posso falar assim, e até mesmo estar em meio, ainda que não use, mas estar em meio a substâncias nocivas ao corpo e nocivas também ao campo vibratório, a gente, no auxílio aos necessitados, ao invés de ajudar, vamos prejudicar, não é, Yuki? Sim. E muitas coisas, muitos hábitos que nós temos, vícios, até mesmo desvios de personalidade são, vamos dizer, motivos que podem machucar o nosso perispírito, sabe? Nosso perispírito é reflexo do nosso corpo físico. Sim, perfeito. Você quer dizer que em alguns hábitos, comportamento, atitude, a gente pode, digamos que, somente com hábito, atitude, comportamento, até uma palavra maldita, a gente pode mudar totalmente a nossa frequência vibratória, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Porta para os oportunistas. Seria isso? Sim, um exemplo é só observar as pessoas que reclamam de tudo. Observe a vida daquela pessoa, né? Então a pessoa começa a adoecer porque são palavras negativas, palavras com baixo padrão vibratório. E querendo ou não, nós somos energia. Nós também nós vibramos uma frequência, né? E de acordo com as palavras que a gente profere, né? E possuem baixa vibração, vai abaixar o nosso padrão vibratório também. Pode atingir o nosso perispírito, refletir na nossa vida e, nossa, pode causar catástrofes até. Perfeitamente, Yuki. Perfeitamente. Meus amigos internautas, é de uma satisfação imensa estar conversando com a Yuki, lá em Mauá, São Paulo, né? A história que ela narrou no começo do programa, sobre a vida dela, a chegada no espiritismo, levada pela avó, de família budista, né? Sansei, descendente de japoneses, e essa história, essa narrativa, esse testemunho, né? Maravilhoso, com esse conhecimento também tão relevante para todos nós. Eu estou extremamente feliz de estar entrevistando a nossa prezada convidada do dia de hoje aqui no Caminhos do Infinito, a Yuki Matsuda. Yuki, mas essa nova era, Yuki, que você falou, a gente sabe que pelas vias da mediunidade, né, pelas comunicações mediúnicas, a gente sabe que o planeta Terra, organizado por Jesus, lá outrora, antes dele ter vindo pela segunda vez e encarnado através do ventre de Maria e pregado a Boa Nova e deixado a Boa Nova para todos nós, a gente sabe que Jesus, ele tinha já um cronograma, digamos assim, uma programação de que o planeta, ele suportaria até 25 bilhões de habitantes encarnados. E nós temos aproximadamente 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Isto é, pela sua explanação da nova era,
a gente chegará aproximadamente isso. Porém, a gente vai estar também em um mundo regenerado de organização, de mais civilidade, de mais compreensão, entendimento, né? Fala pra gente sobre isso. É isso mesmo, Yuki, que eu tô falando? Procede? Então, o que nem o Cristo falou, né, sobre para comportar esse tanto de pessoas encarnadas, é preciso que haja, sim, reformas morais, tá? Em todas as pessoas, porque pensa o seguinte, nós temos dinheiro no mundo inteiro suficiente para acabar com a fome da África, por exemplo, evitar várias mortes que são evitáveis, mas em vez disso preferem investir na indústria bélica, por exemplo, que é feito para matar. Sim. Então, quando passar a nova era, quando chegar a nova era, a nova geração, as pessoas já estarão com uma moral mais regenerada, uma moral mais evoluída, voltada para a caridade e amor ao próximo. Então, as desigualdades, todas as bases dos pilares que trancam o mundo de uma evolução moral, né, e sentimental também, vão cair por terra. E aí sim vai ser possível a gente suportar esses 25 milhões, né? Não sei, 25 bilhões, eu não sei. Sim. Qual foi a... Perfeitamente, Yuki, perfeitamente. Realmente o que tranca, o que trava a evolução, digamos que moral da criatura humana é o investimento bilionário na indústria bélica, onde a gente não vai guerrear com um monstro extraterrestre. Nós estamos criando uma condição cada vez mais e mais e mais bélica para que nos autodestruamos, digamos assim. Porque num processo bélico de países, em uma guerra ou de repente em um conflito, essas armas virão à tona. E virão à tona para destruir a própria criatura humana. Então foi o que você falou. E é o que a doutrina espírita pregoa, baseado no que você falou. Para isso é necessário essa reforma íntima, essa transformação, como Jesus coloca muito bem quando perguntaram para ele onde está o reino dos céus, e ele redargui: o reino dos céus está dentro de vós. Isto é, essa reforma íntima tem que partir de cada um de nós, e está partindo de cada um de nós, porém de forma paulatinamente, de forma bem, né, bem gradativa, contínua, porém gradativa. Uhum. Basta a gente voltar, né, no recuado da história, da historiografia humana, e ver da onde nós viemos, né, e aonde nós já chegamos. Mas, Yuki, foi um prazer. A gente está chegando no final do programa Caminhos do Infinito, minha gente, com a nossa convidada, a Yuki Matsuda, essa moça de 22 anos que eu tive o prazer de entrevistar no dia de hoje, no programa de hoje, que está falando lá de São Paulo, online com a gente, comigo, e de uma forma tão feliz. A gente quer agradecer o canal TVB, o programa Caminhos do Infinito, o nosso diretor, o Albert, a minha pessoa. Nós queremos agradecer a Yuki Matsuda e que ela possa continuar com esse trabalho maravilhoso que te ajudou e que hoje você se tornou instrumento de Deus e do Cristo para ajudar outras pessoas. Muito obrigado, Yuki, e as suas considerações finais, tá bom? Pode falar alguma coisa, suas considerações finais. Gratidão, sério, gratidão mesmo pela oportunidade. Eu nunca pensei que estaria fazendo uma entrevista, mas compartilhar a sabedoria, eu acredito que é uma dádiva, e todas as pessoas devem ter acesso à sabedoria, ao conhecimento, porque conhecimento é algo que ninguém tira de você. Perfeito, Yuki, perfeito. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Muito bom. Meus amigos, estamos terminando o programa Caminhos do Infinito. Muito obrigado e um abraço a todos.